Assembleia Notícias. A Assembleia Legislativa trabalha para melhorar a vida dos idosos. Agora é lei. Os deputados aprovaram um projeto que garante a meia passagem aos idosos no transporte intermunicipal. Vem cobrir uma lacuna e vem também cobrir um sonho de muitos idosos, que é ter os seus benefícios assegurados pela lei. A nova lei vai beneficiar mais de 500 mil idosos em todo o estado. A vida inteira eles pagaram, né? Agora eles têm esse direito. Terão direito ao benefício os idosos com renda de até 2 salários mínimos. 85% da população idosa do estado de Mato Grosso percebe salário mínimo. Outra lei aprovada assegura incentivos fiscais para empresas que possuem pelo menos 30% de seus empregados com idade superior a 40 anos. A Assembleia trabalha e sua vida melhora. Olá para você que nos acompanha em mais uma edição do RDTV. Agora vamos falar de um assunto sério, que é o combate ao mosquito Aedes aegypti, em especial para evitar a proliferação da doença da Zika vírus. E para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, eu trago aqui em nosso estúdio Elierson Boaventura, que é gerente do Centro de Controle de Zoonoses, que é ligado à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá. Elierson, olá e obrigada pela presença aqui no RDTV. Olá. Fico agradecido por vocês estarem abrindo mais um espaço para a gente divulgar essas informações importantes contra o mosquito transmissor da dengue, que agora também transmite tanto chikungunya como a Zika vírus, que a gente está passando por um período turbulento dentro do Brasil e principalmente aqui em Cuiabá. Elierson, então vamos falar um pouquinho quais são as medidas que estão sendo adotadas de imediato pela Secretaria Municipal de Saúde por meio da sua gerência para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Então, o Programa Municipal de Combate ao Aedes, de combate à dengue, ele já é programado desde o início do ano até o final do ano de 2015. Então, todo ano a gente começa com as atividades que se encerra no último dia útil do mês de dezembro. Então, a gente vai nas casas dos munícipes de Cuiabá, com um contingente de 355 agentes de combate a endemias que fazem essa visita para orientar o morador o que ele deve eliminar, onde estão esses criadores e identificar todos esses criadores para o morador participar, porque a participação de cada um é importante, porque cuidar do seu espaço físico, que é a sua casa, é de obrigatoriedade do morador. Então ele tem que estar participando junto nessa luta contra a dengue. E como que funciona a continuidade dessas visitas? Ao que me ocorre, acontecem em ciclos, é isso? Isso. Então, Cuiabá ela é dividida em 4 distritos, cada um distrito contendo mais ou menos em torno de 70 a 80 agentes, que a gente faz a visita ao longo do ano em uma residência 6 vezes ao ano no mínimo, onde ele vai estar orientando essa questão. Se achou foco principalmente na caixa d'água, que é um recipiente ou um material que não é eliminável, justamente porque o morador precisa preservar essa caixa d'água, até por Cuiabá tem um abastecimento irregular. Então o agente ele trata essa caixa d'água quando ele vê a larva, faz o tratamento daquela caixa d'água para evitar que aquela larva chegue ao adulto. Então ele consegue, dentro dessas condições, estar auxiliando no combate ao mosquito, fazendo esse tratamento químico dentro da caixa d'água. E aí a gente também tem outros pontos que os agentes nossos fazem. A casa abandonada, o terreno baldio, ele notifica para o Centro de Controle de Zoonoses, onde esse, com outros parceiros, como a Secretaria de Ordem Pública, consegue notificar o dono desses imóveis para eles poderem agilizar tanto a limpeza como uma adequação. E caso ele não cumpra, ele vai aplicar uma multa e pode até receber uma voz de comando de prisão se ele não vier limpar essa casa dele. Para responsabilizá-lo. Me fala um pouquinho, Elierson, sobre o trabalho ainda nas residências. Quais são os principais focos do mosquito hoje? A gente fala muito da questão das caixas d'água, mas parece que até o recipiente atrás da geladeira pode ser um criador. Pois é, o mosquito ele é domiciliado já. Então, assim, ele está junto com a gente em todo lugar, praticamente dentro da casa. E aí ele aproveita dos materiais que a gente deixa
dentro da residência. Aí a geladeira, a gente tem orientado os moradores para estar olhando, porque aquela água alojada é em perfeita condição. Normalmente as caixas da geladeira que segura essa água são já escuras, da cor preta principalmente, que já é uma cor que o mosquito ele já adora, então ele já vai nesses lugares, perambula ali, fica ali, e a fêmea vai e coloca os seus ovinhos dentro daquele recipiente. Aí em contato com a água a gente tem o criadouro atrás de um lugar que normalmente ninguém vasculha, nossos agentes estão orientando. A gente já sabe também que o mosquito já está dando um voo um pouquinho mais alto, então ele já está procurando a calha também, que é um lugar que os moradores têm que ter um cuidado de fazer a limpeza da calha, principalmente se tiver muitas árvores no entorno que deixa a água parada por causa das folhas e sombreado. Então o mosquito ele também já está usando esse trato, que era uma coisa que ele não fazia tanto esforço de ir, porque se ele acha mais embaixo, ele não vai gastar energia para voar um pouquinho mais alto, mas ele já está ocupando esse espaço também. Então os moradores eles precisam estar limpando essa calha de pelo menos de 5 em 5 dias, fazer uma limpeza para evitar acúmulo, principalmente na época de chuva. Quando não, no período de seca, pode-se fazer com 15 dias, que está tranquilo, justamente pela falta das chuvas. E agora no período é bom limpar de 5 em 5 dias, até porque a gente já tem mosquito voando em torno de 5 dias dentro de Cuiabá. Me fala um pouquinho, Elierson, sobre esse trabalho de conscientização dos agentes de endemia em relação aos casos de Zika vírus. Antes a gente se preocupava tanto com os registros de dengue, mas hoje o assunto é Zika. Como tem sido o trabalho de orientação dos agentes para evitar a proliferação do mosquito e, consequentemente, o registro dessa doença? Então, ela é uma doença que chegou recente dentro do Brasil, de forma geral. Provavelmente a sua entrada foi junto com a Copa do Mundo, onde foi registrados os primeiros casos lá no Nordeste, e aí tem se esparramado dentro do Brasil e tem chegado já dentro de Mato Grosso e principalmente Cuiabá, justamente por ser uma capital e também ser uma cidade que foi sede da Copa. Então a gente já tem hoje em torno de quase 400 casos registrados de Zika dentro do município, certo? E os nossos agentes eles estão orientando, porque o mosquito que transmite é o mesmo que transmitia a dengue. Então as ações elas não mudam. A questão é só dos sintomas estarem presentes, porque é uma doença que tem... os sintomas eles não tão bem definidos. Às vezes você tem só febre, às vezes só aparece mancha avermelhada no corpo, como se fosse uma alergia, e às vezes não parece nada. Então, assim, se faz a orientação de buscar sempre um atendimento médico mais próximo de casa, seja nas nossas redes públicas ou nas privadas, mas que precisa estar procurando justamente para já começar um tratamento, porque a primeira indicação sempre é para dengue, por ser a doença mais grave que sempre leva a óbito, e depois começar caso não seja dengue, jogar a possibilidade de que seja Zika ou chikungunya, para a gente saber também como está essa situação, tanto da Zika como chikungunya. E hoje é uma doença que tem se apresentado bastante, a Zika, e aí a gente tem sim dado as informações para os nossos agentes e estarem orientando como tratar, como cuidar da doença e quando você tem que ir buscar uma necessidade de um médico. Tá certo. Elierson, me fala um pouquinho sobre o trabalho que vocês têm feito antecipado dos agentes de endemia, justamente por causa desse aumento dos registros dos casos de Zika. Então, Cuiabá lançou, vamos dizer que foi uma pedra fundamental nessa guerra contra a dengue, ou melhor, contra o Aedes aegypti, no PEDA 90. Então a gente iniciou uma ação que estava planejada para o ano que vem, foi antecipada justamente agora em dezembro, para a gente poder já colocar a população realmente no estado de alerta contra esse mosquito. E aí onde a gente fez uma ação com todos os nossos agentes de combate a endemias, mais os agentes comunitários de saúde, mais o Corpo de Bombeiro, que deu uma somatória de 1.500 pessoas nessa ação de mobilização social dentro do bairro PEDA 90 e região. Uma força-tarefa. Bem uma força-tarefa mesmo, com um contingente grande, parecendo justamente uma guerra. E aí onde a gente usou até drones para poder fazer mapeamento de criadouros, e onde a gente conseguiu mapear 1.500 criadouros dentro do bairro PEDA 90, e aí desses a gente destacou 150
que são calamitosos, ou seja, tem mais de um criador dentro da residência. Então, assim, a gente ainda conseguiu triar os lugares que a gente tem um maior número de criadores que pode estar desenvolvendo o mosquito de uma forma absurda, e aí a gente tratou esses lugares com uma diferenciação junto com os nossos órgãos que podem estar notificando o morador de providenciar uma limpeza imediato. Me fala um pouquinho, Elierson, isso foi feito no Pedra 90. Há intenção da Prefeitura de Cuiabá de estender esse trabalho para os outros bairros da cidade? Sim, a gente tem já pleiteado já para ano que vem os bairros que vão ser contemplados também com essas ações. Então, assim, a gente casou tanto o índice larvário do município de Cuiabá como os bairros que têm suspeita de dengue no ranking dos 5 mais. E aí a gente destacou esses bairros para poder fazer ação. Um deles foi o Pedra 90, aí o próximo vai ser Dom Aquino, Santa Isabel e Cidade Alta, certo? Próximo então, ao Rio, Cuiabá. Próximo ao Rio, são bairros que têm bastante casos notificados para a dengue, porque a dengue ela se torna o principal foco de notificação, por ser uma doença que leva a óbito, então ela sempre vai estar, mas a gente também casa com a Zika e o chikungunya. Tamanha preocupação do poder público em relação à Zika e o desconhecimento ainda em relação à doença que fizeram uma sala de situação da microcefalia, para caso houvesse registro de microcefalia em função da Zika, fizessem um diagnóstico em relação a isso. É isso, Elierson. Me explica um pouquinho qual é o objetivo dessa sala. Então, essa sala, a gente já tinha uma sala montada contra a dengue, então se a gente já tinha essa sala já acentuada, que a gente faz uma reunião técnica onde envolve tanto o povo da vigilância, a vigilância em saúde, no seu todo, sua diretoria todo, e aí ainda busca as unidades de saúde, a diretoria, a coordenação, para poder fazer uma conversa de como a gente vai organizar, como que vai ser o atendimento, o que vai ser prioritário. Então, nessa sala a gente tem médicos, a gente tem biólogos, veterinários, todos envolvidos nessa ação, para poder desencadear o melhor atendimento à comunidade, como que a gente vai combater. E nessa sala a gente discute as situações novas que vêm se apresentando, que o Ministério Federal nos informa. Então, dentro disso a gente monta um prognóstico de como que vai ser daqui a um mês ou daqui a alguma semana, para a gente poder prever mais ou menos como que vai ser as ações, não só preventivas, mas também as que acaba acarretando mais na saúde e acarretando para as nossas unidades, que é o atendimento. Como que vai ser essas ações? Como que a gente vai receber? E aí a gente determina que, por exemplo, no caso da Zika, que as gestantes elas vão ter uma certa prioridade no atendimento, justamente por ser uma doença que, principalmente no Nordeste, a Zika vírus está sendo associado com a microcefalia, certo? Então, se tem uma certa conduta para poder cuidar e evitar que crianças venham nascer com microcefalia. Nos demais casos, é o acompanhamento que já se faz em todas as unidades, e as ações pleiteadas são as mesmas na questão ambiental, porque o mosquito é o mesmo, então ele já tem o mesmo trato, já vem sendo combatido ao longo do ano, ao longo dos outros anos passados, e só agravou um pouquinho porque ele está transmitindo outras doenças. Elierson, você falou na questão das mulheres gestantes, mas há um trabalho específico para atendimento a crianças menores de 7 anos, porque vem se falando do potencial destrutivo da doença em relação às crianças já nascidas. Então, como é uma doença que é nova e está se estudando ainda muito caso, e a gente já viu coisas que estavam associadas com ela que já foram descartadas, então a gente também fica nessa eminência, porque teoricamente parece que é uma doença que está mexendo com a parte neurológica, nervosa, e aí assim, a gente não tem uma definição certinho, mas sim as crianças já são atendidas de uma forma diferenciada, até porque a gente sabe que das outras epidemias que a gente teve com dengue, essa é a faixa etária que mais é afetada, então a gente já tem um trato especial justamente por ser criança, o sistema imunológico não está
tão pronto assim, e aí a resposta é sempre um pouco mais tardia. Se ela entra no quadro, digamos, de dengue hemorrágica, então a gente já tem uma certa preocupação e ela já tem um trato especial, não só a criança, como também os idosos também, a gente já tem um trato especial justamente por estar nessa fase, e a gente sempre corre um risco do sistema imunológico já estar mais baixo e correndo o risco de ter um agravamento. Para a gente encerrar nosso bate-papo, a gente falou dos prognósticos trazidos pela sala de situação na microcefalia. Quais são as próximas ações, então, previstas pela Secretaria Municipal de Saúde por meio dos agentes de endemias e de outras áreas para combater o mosquito Aedes aegypti e a continuidade dos registros de Zika vírus em Cuiabá? Então, a gente está definido as ações nos outros bairros da mesma forma. Cuiabá hoje ele se preocupou muito com isso, com essa questão, principalmente por causa da Zika, e a gente já tem tanto a saúde com um Vante, que é um veículo não tripulado, que é bem diferente do drone. Então ele consegue atingir, por exemplo, um bairro quase que na sua totalidade, descobrir onde tem esses focos, porque realmente é um avião que é usado para guerra. E a gente tem ainda a Secretaria de Ordens Públicas também com drones, justamente para ir nas casas que tem, principalmente aquelas que são de denúncias com piscina, justamente para tentar ver como está a situação da piscina. Hoje as duas secretarias formam uma parceria para enfrentar essa crise da dengue. A gente também tem a situação da Secretaria de Ordens Públicas, de Serviços Urbanos, que é para fazer a manutenção da limpeza dos bolsões de lixos, das praças e de algumas outras localidades. Então, assim, a Prefeitura está discutindo a questão da dengue em todas as suas esferas. E aí, para a gente tentar minimizar a questão da população dos mosquitos dentro do município de Cuiabá e evitar futuros casos. E a questão da saúde é o atendimento que a gente tem das nossas policlínicas, dos nossos PSFs e dos centros de saúde, de estar atendendo esse paciente num tempo curto para poder minimizar o impacto na frente, justamente por causa das doenças que vêm sendo acometida dentro do município. O número de agentes de endemias hoje é suficiente para atender toda essa demanda? Quantas casas vocês visitam em Cuiabá? Então, Cuiabá a gente tem uma média de 251 mil casas dentro do município. A gente consegue visitar todas as casas. Recentemente foi feito até um concurso público para agente de combate a endemias e agentes de saúde, onde a gente tentou contemplar todas as localidades com um agente. É lógico que a gente tem algumas dinâmicas bem diferentes, tem bairros que têm uma necessidade maior do que outros, e aí a gente estuda as possibilidades. Então, assim, a gente sabe também que certa localidade é mais tranquila em questão até de segurança do que outras, e a gente tem que ter um trato diferente devido a isso. Mas Cuiabá contempla, sim, todos os bairros são realizadas essas visitas por agente, certo? Quais são os bairros que têm mais incidência, Elierson? Você falou das regiões onde tem mais incidência. Temos 4 distritos. É mais a região próxima ao Rio, região oeste, região leste? Digamos que a gente tem sempre um bairro que em todos os LIRAs que a gente faz, que é o nosso índice de levantamento rápido, que a gente encaminha para o Ministério da Saúde, do governo, então assim, que é o programa que eles cedem para cada município para a gente fazer essa pesquisa. A gente sempre teve o Pedra 90 liderando a questão dos focos, mas no último Lira que a gente fez no ano, quem liderou foi Santa Isabel. Então, assim, a gente tem o Santa Isabel, inclusive, com índice de infestação de 7,6%, sendo que o permitido, segundo o Ministério, o satisfatório é 1%, abaixo de 1%. Então, só ele sozinho tem 7,6%. Cuiabá, num todo, ficou com 3,4%. Então, assim, que também já está acima do permitido. E aí a gente se destaca esses bairros, que é o Santa Isabel em primeiro lugar, depois seguido pelo Pedra 90 e aí o Planalto em terceiro lugar. Então são regiões que a gente sabe
que tem realmente o criadouro associado até que a questão com a falta d'água ou não é irregular, e com outras coisas também, que o morador acumula muito lixo em casa, e aí a gente tem esses bairros sempre no topo. Liderando o ranking. Elierson, para a gente encerrar nosso bate-papo, peço que você peça para as pessoas que se conscientizem para fazer essas limpezas, não somente nas caixas d'água, mas a gente falava aqui em off, até brinquedos de crianças espalhados pela casa se tornam criadouros. Conscientize as pessoas em relação a isso, por favor. Então, o que é importante para o morador é que ele primeiro receba os nossos agentes de combate a endemias, porque eles vão estar já orientando onde vão encontrar esses criadouros, o que é o mais importante. E o segundo é fazer a ação mesmo, tirar um tempinho, que não demanda muito tempo. Então, assim, ele consegue ir no seu quintal, olhar e ver o que ele pode eliminar dentro do seu quintal. Lógico que nem todo o material ele vai querer desfazer, mas é importante que ele organize no mínimo o seu quintal. Se tem um objeto que ele vai sentir necessidade de ter aquilo ali ou de manter, que ele coloque em um lugar protegido da chuva, principalmente. A gente está numa iminência de que venha ter mais chuvas dentro do município de Cuiabá, até porque o verão nosso é chuvoso. Já entramos no período de chuva. E aí a gente tem que ter um cuidado maior. Então é importante que o morador associe o seu quintal com a questão de higiene, de cuidados e de saúde, porque é ele que vai ter os lugares onde o mosquito vai encontrar os criadouros para ele desenvolver a sua cria. Então é importante que o morador realmente elimine a casquinha de ovo, o lixo seja armazenado de uma forma correta, a calha seja limpa com um período curto, principalmente nesse período de chuva, que a caixa d'água seja bem vedada, tanto a de baixo como a do alto, certo? E outros cuidados com a questão de garrafa, pneu, tá num lugar abrigado, para evitar que esses objetos venham acumular água e desenvolver para o mosquito novas fontes para ele se procriar. E caso a pessoa perceba que há um foco na sua vizinhança, na frente do seu terreno baldio, pode notificar a secretaria? Sim, o Centro de Controle de Zoonose ele já atende com telefones, onde os moradores fazem denúncia ou eles mesmos solicitam uma visita, porque às vezes viajou e aí precisa ver a sua casa como que tá, e aí liga para o Centro de Controle de Zoonose pedindo a visita de um agente. Então é só ligar no telefone 3617-1680. 3617-1680. Que ele vai ser atendido, vai receber uma orientação, seja para o mosquito, como seja para morcego, para ratos ou para outros animais que venham aparecendo na sua casa, que o Centro de Controle de Zoonose está preparado para orientar e para fazer a visita quando solicitado. Tá certo, Elierson, a gente agradece imensamente sua participação aqui na RDTV. Obrigado. Ainda bem que você abriu um espaço diferente para a gente, e é isso mesmo, a informação ela tem que ser vinculada em todas as coisas. Acho que a comunidade cuiabana já sabe como combater o mosquito, porque em cima de todos os noticiários, mas o que falta é fazer mesmo, e aí a gente força que o morador venha participar nessa luta contra a dengue. Tá certo, Elierson, a gente agradece. Você se conscientize seu vizinho, para que a gente não tenha tantos registros assim de dengue, de chikungunya e principalmente da Zika vírus, que ainda é uma doença desconhecida, né, Elierson? Continue com a gente no portal RD News e também no canal do RDTV no YouTube, no endereço que você já sabe, rdnews.com.br/RDTV. RDTV, TV Web todo dia.